Bom dia, querido irmão e querida irmã. É uma alegria imensa ter você aqui hoje. Talvez você esteja assistindo a este vídeo com o coração pesado, sentindo o impacto de uma porta que se fechou em sua vida. Pode ter sido um emprego que você perdeu de forma inesperada, um relacionamento que chegou ao fim, ou até mesmo um sonho que parecia tão perto de se realizar e de repente desapareceu. Quando passamos por situações assim, a sensação que temos é de que não existe saída, como se todo o esforço tivesse sido em vão. E nesse instante, o sentimento de derrota bate à porta e tenta convencer o coração de que não vale mais a pena continuar. Mas eu quero te dizer algo que pode transformar a maneira como você enxerga esses momentos. Cada porta que se fecha pode estar abrindo caminho para uma nova fase, cheia de propósito e provisão de Deus. Você já parou para pensar que talvez o que hoje você chama de fim pode ser apenas o início de uma nova etapa preparada pelo Senhor? Muitas vezes, Deus permite que ciclos terminem para que novos se iniciem, mesmo que no momento seja difícil enxergar. A promessa que eu quero compartilhar com você é que não existe porta fechada capaz de anular os planos de Deus para a sua vida. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai aprender a ressignificar esses momentos de perda e entender que o que parece derrota é, na verdade, um convite de Deus para viver um recomeço cheio de esperança e provisão. Quando uma porta se fecha diante de nós, o primeiro sentimento que geralmente invade o coração é o da derrota. É como se toda a nossa dedicação, esforço e esperança fossem apagados em... O peso emocional pode ser devastador. A mente começa a questionar o próprio valor. A alma se enche de dúvidas e o coração sente medo do amanhã. Muitas pessoas se veem presas a essa sensação, acreditando que uma porta fechada é sinônimo de fracasso definitivo. Talvez você mesmo já tenha se perguntado: será que eu não sou capaz? Será que nunca vou conseguir recomeçar? Será que Deus se esqueceu de mim? Esses pensamentos não apenas machucam, mas criam correntes invisíveis que impedem o avanço. É comum, nesses momentos, olhar para trás e ver apenas sonhos desmoronados, empregos perdidos, relacionamentos quebrados e planos que não se concretizaram. A dor é real e ninguém pode negar. Mas é justamente aí que muitos erram, ao acreditar que o fim de um ciclo é também o fim da história. O que você precisa compreender é que sentir-se desanimado faz parte, mas permanecer nesse estado não pode ser o seu destino. Uma porta fechada não define quem você é. Ela apenas sinaliza que algo diferente, maior e melhor está sendo preparado. O problema não está no fim em si, mas na forma como interpretamos esse fim. E hoje, Deus quer mudar a sua perspectiva para que você veja além da perda e perceba a preparação para um novo começo. A Bíblia nos mostra que portas fechadas não são sinais de abandono, mas expressões da soberania de Deus em nossas vidas. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, está escrito: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Essa palavra revela que não é o acaso que fecha uma porta, mas o próprio Senhor que, em seu amor, decide o que deve permanecer e o que precisa ser encerrado. Isso nos mostra que há um propósito escondido até mesmo nas situações que não compreendemos. Se Deus fecha algo, é porque Ele já preparou um caminho novo que ainda não conseguimos enxergar. Quando olhamos para a história de homens e mulheres da Bíblia, vemos claramente esse padrão. José foi vendido por seus irmãos, injustamente acusado e preso, mas cada uma dessas portas fechadas o conduziu até o palácio do Egito, onde seria instrumento de salvação para sua família. Moisés, antes de libertar o povo, viveu um longo tempo no deserto, como se a porta da sua missão estivesse trancada.
Paulo enfrentou prisões e perseguições, mas cada obstáculo serviu para espalhar o evangelho ainda mais longe. Esses exemplos provam que as portas fechadas não anulam o propósito de Deus, apenas redirecionam o caminho para que ele se cumpra de uma maneira ainda maior. Quando entendemos essa verdade, a dor de hoje se torna esperança, porque sabemos que o controle está nas mãos do Senhor. Quando olhamos para a dor com os olhos humanos, tudo o que conseguimos enxergar é perda, frustração e vazio. Mas quando aprendemos a ressignificar esses momentos à luz da fé, entendemos que muitas vezes o que parece ser o fim é, na verdade, o começo de algo maior. Um emprego que se perdeu pode ter sido a forma que Deus encontrou de te afastar de um ambiente que não era saudável e abrir espaço para uma oportunidade ainda melhor. Um relacionamento que terminou pode ter sido uma forma de proteção contra maiores feridas no futuro. O que parece uma porta trancada pode ser, na verdade, Deus tirando de cena aquilo que não contribuiria para o seu crescimento espiritual e emocional. O Senhor tem o poder de transformar lágrimas em sorrisos, perdas em provisões e dores em testemunhos de vitória. É exatamente nesse ponto que a fé se torna um farol, iluminando a escuridão da incerteza. A ressignificação é a chave que nos ajuda a enxergar a dor não como um inimigo, mas como um instrumento divino de transformação. O que você está vivendo hoje pode não fazer sentido, mas amanhã você vai perceber que esse momento difícil foi essencial para levá-lo ao próximo nível que Deus já preparou. Cada perda carrega em si uma oportunidade oculta, e quando você entrega sua vida ao Senhor, Ele revela que os recomeços sempre são mais fortes que os finais. Para superar ciclos encerrados e transformar portas fechadas em novos começos, é preciso assumir uma postura prática diante da vida. O primeiro passo é aceitar que algumas etapas simplesmente chegaram ao fim. Não adianta insistir em algo que Deus já encerrou, como tentar abrir uma porta que o Senhor decidiu trancar para o seu bem. O segundo passo é confiar plenamente no cuidado dele. Confiar significa entregar as ansiedades, os medos e até a falta de respostas, acreditando que o Senhor está no controle e que Ele enxerga o que nós não vemos. O terceiro passo é buscar direção constante em oração e na palavra de Deus. É na intimidade com o Pai que recebemos clareza para enxergar novas oportunidades e coragem para segui-las. Por fim, o quarto passo é agir com fé. Isso significa dar os primeiros passos, mesmo sem ver o quadro completo. É como Pedro que, ao ouvir a voz de Jesus, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. O agir com fé é a prova de que você acredita em novos começos, mesmo quando a realidade ainda não mostra. E aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes na sua vida uma situação que parecia fracasso acabou se tornando o ponto de partida para algo muito melhor? Esses passos não são apenas conceitos espirituais, mas ferramentas práticas para que você viva a transformação que Deus deseja operar. Aceitar, confiar, buscar e agir, esse é o caminho para transformar cada fim em um início cheio de esperança. E é neste ponto que entra a palavra profética de esperança e renovação. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece escuro, como se as portas estivessem trancadas e não houvesse mais saída. Mas eu declaro sobre a sua vida que Deus está abrindo novos caminhos e preparando oportunidades que os seus olhos ainda não conseguem ver. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. O que hoje soa como fracasso, em breve se tornará vitória. A promessa do Senhor é clara. Ele é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Isso significa que nenhuma circunstância, pessoa ou obstáculo pode impedir aquilo que Ele já determinou para o seu futuro. Receba esta palavra como bálsamo para a sua alma. O fim que você enxerga
não é o fim que Deus decretou. Ele está levantando você, restaurando suas forças e preparando algo maior do que você imagina. Ainda que lágrimas rolem hoje, a alegria virá no amanhecer. Declare em fé: eu creio que novos começos estão a caminho em nome de Jesus. Essa não é apenas uma frase bonita, mas uma chave espiritual que ativa a esperança e abre espaço para que o agir de Deus aconteça na sua história. Portanto, mantenha-se firme, porque o que parecia impossível logo se transformará em resposta. Chegamos ao momento final deste vídeo. Eu quero orar com você, entregando diante de Deus todas as dores, perdas e sentimentos de fracasso que têm pesado no seu coração. Feche seus olhos se puder e ore junto comigo. Senhor, em Tua presença encerramos este momento, entregando cada coração que acompanhou esta mensagem. Nós cremos que portas podem se fechar, mas confiamos que Tu és o Deus que abre caminhos novos, cheios de esperança e provisão. Pai amado, visita cada pessoa que ouviu este vídeo, fortalece a fé, traz paz em meio às incertezas e derrama coragem para seguir. Que cada lágrima seja transformada em sorriso, que cada dor seja transformada em aprendizado e que cada porta fechada seja apenas o anúncio de um novo começo preparado pelo Senhor. Declaramos que o futuro de cada um está em Tuas mãos e que nada poderá impedir os planos que já foram decretados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários a palavra profética: novos começos estão chegando. Essa será a sua declaração de fé, marcando que você acredita que Deus está agindo em áreas da sua vida que antes pareciam impossíveis. E eu já te faço um convite especial. Volte amanhã, porque teremos mais uma palavra abençoada, preparada para renovar as suas forças e encher o seu coração de esperança. Que o seu dia seja abençoado, que a sua noite seja de paz e que a presença de Deus acompanhe cada passo que você der. Até amanhã e nunca se esqueça, com Deus, cada fim é apenas o início de algo muito maior.